Good morning. Tudo bom, meus amores? Tranquilidade? Meus amores, estão me ouvindo direitinho? O áudio está para vocês? Deixa eu ver o que a Alice colocou aqui. Bom dia. Meus amores, peguem um livro de vocês. Eu estou sem o meu Bernoulli aqui, sabe? Eu não estou conseguindo acessar o caderno de vocês. Depois eu vou ver o que está errado na minha conta. Acho que eu até avisei isso para vocês ontem. Mas eu não tive tempo na secretaria. Vocês estão com o livro aí, eu queria que vocês abrissem ele no gráfico, bem na introdução do capítulo. Vamos lá? Quem me indica a página aí? Não, tá não, né? Eu vou mostrar aqui um gráfico que é semelhante, tá bom? Então a gente discute ele, pode ser? Pode. O meu Bernoulli aqui é um gráfico circular. Me digam só qual é a página que está aí, por favor. Deixa eu ver se aqui dá certo com esse daí. Pronto, esse aqui eu acho que dá pra gente ter uma discussãozinha com base nele. Não é muito diferente do que está aí, não. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, só um segundinho. Compartilhando. Qual é a página que está esse gráfico? Ele não é esse aqui não, tá? Eu não estou com o meu Bernoulli aqui, mas ele é parecido com esse aqui, ó. Ironicamente, a Terra é chamada de planeta Terra, né? Mas a maior parte do nosso planeta ele é formado por água, né? Daí alguns dizem assim, deveria se chamar de de planeta água, né? Porque a maior parte dele é composto de fato por água. Mas o que nos chama a atenção é que do total de água que nós temos no planeta, observem aqui, ó, 97, deixa eu colocar em outra cor aqui, tá um vermelho, 97,5% de toda a água que nós temos no planeta é composta de água salgada. E apenas 2,5% é formada de água doce. Então, quando a gente fala de água para consumo, né? Ou a gente usa a expressão água potável, qual seria o grupo que a gente tem que considerar? É o de água salgada ou de água doce? Água menos salgada. Você sabe qual é o conceito de água potável? Conceito, não. O que é água potável? O que é, Bia? O que é, Liz? Água potável. Nunca escreveram uma redação sobre água, não? Sobre a disponibilidade de água potável no planeta? Não creio. Isso, para o consumo humano, né, Yardo? O que você pode consumir? Água tratada, né? É claro que, né, você vai considerar aquela água que é própria para o consumo humano. Algumas dessas águas, Bia, vão ser tratadas porque elas são impróprias para o consumo humano. Você pega a água de um rio Parnaíba desse, um rio Puti, que tem vários poluentes, então você trata a água e disponibiliza. Mas existem fontes, né, fontes de água mineral, por exemplo, que você não precisa fazer esse tratamento, e assim ainda assim é potável. Quando a gente analisa esse gráfico aqui, nós vamos perceber que 2,5% tem a possibilidade de consumo. Por que eu falo que tem a possibilidade de consumo? Porque nem toda ela é própria para consumo. Nós vamos ter aqui, vamos lá na distribuição, né? Vocês acharam o gráfico no livro aí? Alguém me indica só a página, por favor. É bem na introdução do capítulo. Na hora que você abrir na primeira página, você vira, na seguinte você tem um gráfico parecido com esse aqui. Para quem não está acompanhando, é só colocar a página aqui, por favor, no chat para o pessoal acompanhar, tá bom? Porque eu estou sem o meu aqui, digital. Então, observe. Desses 2,% que nós temos, certo, de água,
vai ser 68,7. Se eu não estiver enganado, o livro de vocês vai colocar 69,5, né? É uma pequena variação, também não vai impactar muito. A água subterrânea, o aquífero, o lençol freático vai ficar em 30,9. Lagos, rios, águas superficiais 0,4. Por que quando eu vou fazer uma redação, eu vou escrever sobre esse gráfico? Porque quando a redação pergunta, por exemplo, ou o tema da redação está associado ao acesso à água, a primeira coisa que você vai introduzir é mostrar que a água potável, a água disponível para consumo, ela é pouca, ela é escassa. Que embora a Terra ou o planeta Terra tenha uma grande abundância de recursos hídricos, nem todos eles estão disponíveis para consumo. Quer por serem águas, né, salgadas, corpos de água salgada, quer porque você vai ter uma água contaminada. Então, parte do aquífero hoje, por exemplo, está contaminado com agrotóxico, você não vai ter aquilo ali para consumo. Então, o primeiro aspecto que você vai dizer assim, ó, só tem 2,5% que é disponível para consumo. Perfeito, esse gráfico aí mesmo, André. Tá? Pronto. Só vai ter 2,5%, mas desses 2,5%, a maioria é geleira. O que sobra, os lagos, os rios, as barragens, os açudes, o aquífero, vai ser 30% desse valor. Só que desse valor que é disponível, ainda tem aqueles que são contaminados, que são inviáveis para o consumo. Então, nós temos uma escassez de água disponibilidade para o consumo e ainda parte desse pouco que nos resta está contaminado. Continuando aqui a nossa análise, por isso é que a água ela é um recurso bastante viável e importante. Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse gráfico? Algum questionamento, alguma colocação? Não tenho nenhum. O ramo de estudo, obrigado André, o ramo de estudo que, né, se ocupa das águas na geografia chama-se hidrografia. E aqui nós temos um conceito inicial, certo? Alguém lê para mim, por favor, o conceito inicial aí, o manifesto no slide. Posso ler? Por favor. Hidrografia, segundo o conceito etimológico, é parte da geografia física, que estuda as águas correntes, águas paradas, águas oceânicas e as águas subterrâneas. A hidrografia pode ser dividida em 1. Hidrografia subterrânea, 2. Hidrografia superficial terrestre, 3. Hidrografia marítima, Guerra 2008. Guerra, é porque são dois autores com o sobrenome Guerra, né? Aliás, o Guerra, ele tem um dicionário. Um dia desse eu estava mostrando para os meninos do terceiro ano, que eu estava dando aula para eles em casa, né? Dia de quinta-feira à noite eu dou aula para eles. E aí eles me perguntaram lá um conceito geomorfológico. Eu espera aí que eu vou pegar aqui meu dicionário. Então existe um dicionário geomorfológico só com termos geomorfológicos. Planalto, planície, depressão, chapada, serra, garganta, que é a expressão que a gente usa para canyon, né, do inglês. Então tem lá os conceitos, né, bem estruturados, e ele define hidrografia assim. Porém, deixa eu dar uma dica para vocês. Embora a hidrografia estude todos os corpos hídricos, independente de ser salgados ou doces, o capítulo de vocês e a geografia, ela foca mais nas águas continentais. Vocês sabem por quê? Por que as águas continentais elas assumem um protagonismo maior no conteúdo de geografia? Porque elas influenciam mais a vida do ser humano? E a geografia estuda a construção do espaço feito pelo homem. E o homem, ele utiliza as águas continentais e não as águas, pelo menos não usa de maneira tão veemente as águas oceânicas. As águas oceânicas, elas basicamente, elas permitem um acesso maior na circulação, né, de navios, de mercadorias, de pessoas, enfim. Existem até áreas da biologia que estudam especificamente os biomas que trabalham com essa premissa. A geografia não, ela vai se ocupar basicamente com o que nós chamamos de águas continentais. Então, como o homem vive no continente, ela vai se ocupar dessas áreas. Por exemplo, ó, o Brasil é um país pobre em lagos, não é? A maior parte da nossa água disponível, ela está ou nos rios, barragens, açudes, ou no subterrâneo, como é o caso aqui do Piauí. Por que o Brasil é pobre em lagos?
O Brasil não vai ter lagos como, por exemplo, ao longo da fronteira dos Estados Unidos e do Canadá. Alguém sabe me dar uma justificativa paleoclimática para isso? Ou seja, levando em consideração as eras geológicas? Não saberia dizer, não. Pessoal, vocês já estudaram que durante a história você teve alguns momentos da glaciação e alguns momentos da interglaciação. Lembram disso? A glaciação é chamada nos filmes até de Era do Gelo. Quando nós tivemos a glaciação, o gelo avançou pegando os Estados Unidos, né, e chegando até a região que nós chamamos hoje de Grandes Lagos. Né? Passou o Canadá inteiro, o gelo avançou, cobrindo o continente, e passou, ficou ali pela metade dos Estados Unidos. Quando a glaciação findou e nós entramos na interglaciação, houve o degelo dessa massa de gelo. E parte dessas águas ou foram para os grandes lagos, ou foram dos rios para os rios e para os oceanos, aumentando o nível do mar. Então, os países que têm lagos são aqueles que têm latitudes maiores, que durante a glaciação o gelo avançou e a partir do degelo você teve a formação dos lagos, como acontece, por exemplo, na Rússia, com Baiakal, que é o maior lago do mundo, né, como acontece na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Durante as eras geológicas, mesmo com as mudanças climáticas, o Brasil sempre esteve localizado em uma zona tropical, o que inviabilizaria a formação de lagos. A gente não teve massas de gelo sobre o nosso continente, sobre o Brasil. Então, nós não tivemos nesse período essa formação. O primeiro conceito agora que nós vamos diferenciar, alguma pergunta aqui, gente, sobre o conceito de hidrografia, sobre lagos, oceanos e tal? Não, até agora estou entendendo. Vamos agora falar de dois conceitos, né, básicos, que é o conceito de rede hidrográfica e o conceito de bacia hidrográfica. Nós estudamos recentemente o conceito de rede urbana. E você percebe que nós estudamos rede urbana e hierarquia urbana, e agora nós estamos estudando rede hidrográfica e hierarquia hidrográfica. Por isso que nós chamamos o conceito de redes na geografia de um dos conceitos pilares, ou que nós chamamos de categorias geográficas. Porque a rede ela vai estar intrínseca em vários assuntos da geografia. O que seria a rede? Vamos lá? A rede seria, portanto, você vai ter aqui o rio principal, você vai ter o rio afluente, que deságua diretamente no rio principal, você vai ter o rio subafluente, que deságua no afluente, e aqui você tem um padrão de conexões que nós chamamos de rede hidrográfica. Tá certo? Por isso que o slide vai dar essa definição aqui para a rede. Deixa eu copiar aqui, colar aqui para vocês. Ó. O que seria, portanto, rede de drenagem? Deixa eu só selecionar aqui. Acho que não ficou legal, porque acho que está branco aqui do slide. Ué, não copiou, gente? É porque não vai copiar, porque está em cor branca, mas agora vai, peraí. Deixa eu colocar aqui outra cor. Pronto. Só aumentar aqui o tamanho. Olha a definição que eu coloquei no slide. Um mapa mostrando os cursos de grandes e pequenos rios revela um padrão de conexões que nós chamamos de rede de drenagem. Então, observe que aqui eu tenho um rio principal, né, que é o que recebe a água de toda a bacia. Existem vários rios tributários, ou seja, rios que tributam suas águas no rio principal, contribuem nas suas águas para o rio principal. Esses rios tributários, né, são chamados comumente pelo menos mais diretos, os rios afluentes e os subafluentes. Então, esse aqui é o conceito básico de rede, esse padrão de conexões de rios que se conecta, né, em determinados momentos. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? O que seria a bacia? Qualquer coisa vocês me interferem aí. A bacia seria a superfície que é drenada por essa rede. Então, você imagina aqui toda a superfície topográfica que vai ser drenada por essa rede. E ela é delimitada pelos chamados divisores de água. Então, deixa eu mostrar aqui um conceitozinho interessante sobre bacia hidrográfica.
aqui. Deixa eu botar aqui. Melhor para a gente comparar aqui. Espera aí, só um segundinho. Aumentando a letra. Vou botar aqui um tamanho 26. Alguém lê para mim aqui, por favor, o conceito de bacia hidrográfica, enquanto eu faço um desenho aqui? Pode ser? Pode. Valeu, doutor. É uma rede, é uma área do terreno limitada por divisores que vertem toda sua água para a rede de rios que drenam. Bacia hidrográfica pode ter uma pequena área, como de uma ravina ao redor de um pequeno riacho, ou pode ser uma grande região drenada por um rio principal e seus tributos. Os principais elementos de uma bacia hidrográfica são um rio principal, nascente do rio principal, foz do rio principal, afluentes, subafluentes e divisor de águas ou de drenagem. Pronto, obrigado. Ó. Aqui você vai ter a bacia que eu vou chamar de bacia A. E aqui eu vou chamar de bacia B. Eu fiz aqui o desenho inicialmente do rio principal de cada bacia. Esse rio principal vai ter os seus tributários, aqueles que depositam suas águas, que é o rio afluente, que deságua diretamente do principal. E aqui você vai ter o rio subafluente, que é o que deságua no afluente. Da mesma forma, você vai ter outra bacia aqui com seus afluentes e seus subafluentes. O que seria a bacia, portanto? A bacia seria essa superfície aqui, ó, que é drenada por essa rede. Aqui é o divisor de águas entre as duas bacias. Isso indica que toda a chuva que cai aqui vai para essa bacia B. E toda a chuva que cai para cá vai para a bacia A. Por isso que a gente chama de divisor de água. A bacia, portanto, seria a superfície. Se nós parássemos para pensar um pouco, ó, se eu tirar de vocês só o sistema circulatório, isso seria a rede ou a bacia? Se eu tirasse de vocês o sistema circulatório, seria a rede ou a bacia? A rede? A rede. E o que seria o corpo de vocês ao eu colocar o sistema circulatório? Peraí, pode repetir a pergunta? Pergunta é, e se eu inserisse a rede de vocês seria o sistema circulatório. E quando eu coloco o sistema circulatório no corpo de vocês, o que seria o corpo? A bacia? A bacia. Tá claro, gente, essa diferença, que a bacia é superfície e que rede é somente o padrão de conexões, como os rios estão conectados? Consegui entender. E tio, olhando para esse gráfico, esse desenhozinho que você fez, também daria para identificar se o rio está em uma região mais inclinada ou não, né? Por causa que, devido às se ele tem mais curvas ou não. Sim, sim. Aí tem a ver com a geomorfologia, com a carga de sedimentos que ele possui. Feita então essa diferença, eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de rede de drenagem. Nós temos algumas classificações de rede de drenagem. A primeira delas, deixa eu colocar aqui uma classificação que o IBGE faz, existem 6 tipos de redes, né? Que é a rede dendrítica, a treliça, a retangular, a radial, a anular e a paralela. A dendrítica vem de dendros, do grego, que significa árvore. Observe que eu tenho uma bacia hidrográfica aí e foi extraído a rede dessa bacia, somente a rede do lado. Percebe-se que a rede, quando ela é posta, ela lembra os galhos de uma árvore. Vocês conseguem visualizar isso aí? Dá para vocês conseguirem? Né? Você lembra aí um formato de uma árvore, com galhos, com troncos, né? Daí o termo dendros, do grego, que significa árvore, né? Então a rede dendrítica, o seu formato, o seu padrão de conexões revelam um formato de árvore, tá bom? Continuando aqui,
O segundo tipo de rede, ele se diferencia da terceira. Então, aqui eu vou falar dos dois simultaneamente, que é a retangular e a treliça. Vocês lembram que quando a gente estava estudando geomorfologia, eu falei para vocês que existiam dois tipos de tectonismo, né, de influência tectônica, ou pelo menos respostas à influência tectônica, que é o chamado tectonismo quebrantável e o tectonismo plástico. Quando uma rocha ela sofre compressão, extensionamento ou cisalhamento, dependendo do tipo de encontro que ela é submetido, nós vamos ter duas possibilidades. Se a rocha for mais maleável, ela vai dobrar. Se ela é mais rígida, ela vai fraturar. Quando fratura, dá-se o nome de tectonismo quebrantável. Quando ela dobra, dá-se o nome de tectonismo plástico. Então, o que acontece no primeiro caso retangular? Diz aí que essa rede ela é desenvolvida em um terreno rochoso e densamente fraturado, ou seja, em tectonismo quebrantável. Houve um fraturamento da rocha e desse fraturamento da rocha, o rio se encaixou nas fraturas. Por isso que a parte final diz que quem controla o regime pluvial é a fratura. A fratura faz com que o rio se encaixe nesse regime pluvial. Aí nós chamamos de retangular, porque existe um padrão geométrico, como vocês podem observar. Porque normalmente quando a rocha fratura ou ela falha, ela não tem um perfil curvilíneo, ela tem um perfil mais fraturado. E esse perfil mais fraturado gera-se então um formato mais retangular, mais retilíneo dos rios. No segundo caso, você pode observar que as rochas foram comprimidas, mas elas não sofreram fraturamento, elas foram dobradas, ó. Tanto é que eu posso ver que existe aí anticlinal e sinclinal. Quando eu tenho esse formato de dobramento, vai aparecer essa partezinha mais alta aqui, ó, que a gente chama de crista, tá vendo? Crista, e no meio você vai ter os vales, que são as depressões. Então, olha só o que ele diz: desenvolve-se em terrenos de vales e cristas alternados. Então, você vai ter a crista, que é a parte mais alta, o vale, a crista, o vale, a crista e o vale. No meio do vale, que é a parte mais baixa, o rio, ele vai receber todas as águas. E aí tu observa que as rochas, como ele coloca aqui, tem resistências diferentes à erosão. Então, esse rio que vinha direitinho aqui, cortou caminho aqui, ó, e quebrou a crista, porque aqui ele encontrou uma fragilidade maior na rocha. Então ele vinha retinho, cortou aqui e formou, né, uma conexão entre esse rio e esse outro. E aí desse formato aqui bastante peculiar. Por que, professor, o nome é treliça? Explico para vocês. Vocês já viram aquelas pessoas que gostam muito de jardim, colocar umas treliças para colocar as plantas trepadeiras? Deixa eu colocar aqui para vocês, só um segundinho. A treliça tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Eles colocam, é melhor desenhando mesmo. Só um segundo. Eles colocam na parede um emaranhado assim, ó. Pode ser de ferro ou de madeira. E existe uma conexãozinha aqui. Lembra disso aqui? Isso aqui é chamado de treliça. Aí eles plantam a vegetação aqui na base, certo? Aí a vegetação vai escalando aqui e vai cobrindo essa parede aqui. Já viram esse tipo de planta que faz com um paredão verde? Eu só não fazia ideia que o nome disso aí era treliça. A treliça é tipo o suporte que você vai colocar no muro para que ele possa, né, escalonar. Você pode fazer um pergolado também, que é aquele negócio de madeira que fica na frente da casa e tal. E aí fica a critério da pessoa, né? Mas normalmente você coloca a treliça, que é esse emaranhado aí, ou pode ser, algumas pessoas até aproveitam essas grades de ferro de janela e coloca. Vocês conhecem uma coisa chamada de, eu esqueci agora o nome, mas tem aquelas bases que o pessoal coloca a fruta em cima, que é de madeira. Como é o nome daquilo, gente? Vocês já viram o pessoal transportando fruta, que vem nas caixas frutas e embaixo eles colocam tipo um suporte de madeira para botar as frutas em cima, para não ter contato com a superfície? Ah, eu não lembro agora o nome, gente. Não vou lembrar. Deixa eu ver bem que isso na internet aparece. Ainda bem que vocês não estão vendo como eu estou botando no Google aqui.
cara, não sei. Só naquelas pesquisas avançadas. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Ele não é desse modelozinho aqui, não. Ele tem uns caixotezinhos de madeira, mas eles têm aqui pagar a fruta, botar aqui. Lá em casa a gente usa pra botar planta lá, velho. Ah, não vou encontrar não. Enfim. Mas tem um nomezinho, umas caixazinhas, né? Que é interessantíssimo as caixas. Aqui ele tá mostrando só a caixa em si mesmo, mas é a base, é o suporte. Onde fica caminhão de fruta, tá ligado? Eles fazem uma base de madeira e aí eles colocam a fruta em cima para não ter contato. Deixa eu ver aqui se eu tô aqui para vocês. É basicamente o seguinte, ó, eles pegam aqui as talas, colocam aqui as talas, ó. Tá aqui, aí ele coloca aqui embaixo uma madeira. Eu não sei o nome, tem um nomezinho para isso aqui. E aqui ele bota os pezinhos, aí tem uma superfície bem elevada aqui, ó. Aí você pode usar essas madeiras, o que as pessoas estão fazendo? Elas pegam essas madeiras, aí passam verniz naval, que é um verniz para aqueles que é feito em embarcação de navios, né, para não infiltrar água. E aí eles colocam na parede, colocam as plantas como treliças, eles usam como treliça, aí as plantas sobem, fica bem bonitinho, fica um paredão verde assim, na real a parede. Não sei se vocês conhecem isso, mas é muito bonito, por sinal. Então, treliça, o termo treliça vem disso aqui, né? Dessas treliças que você coloca na plantação ou no jardim e assim por diante. A treliça pode ser até aquelas, não sei se vocês já viram aquelas, o cara vai colocar um teto, aí ele coloca tipo uma grade aqui, e ela tem esse formato aqui, ó. Já viram? É tipo um suporte para colocar a madeira das telhas e colocar as telhas. Também é chamado de treliça. Então, treliça, esse bifurcamento que há aqui, é muito utilizado na construção civil e também em jardins. Mas voltando aqui, é por isso que nós chamamos de treliça, devido a esse formato, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, é esse aqui mesmo. Tem um nomezinho para esse aqui. Eu não lembro o nome não, mas tem um nomezinho. Uma forma de reutilizar. A galera aí que gosta de jardim já teve a ideia, né? Para deixar a casa mais arborizada. No padrão radial, gente, você vai ter um perfil em que você tem um centro e a água escoa no sentido externo. Ó. Você observa o que a gente chama de perfil radial mesmo. Você tem um cume aqui que pode ser uma montanha, uma serra, ou um cone vulcânico, como é o caso daqui da representação, e a água vai nascer aqui, ó, no topo e vai escoar num perfil radial, para a parte mais externa, tá bom? O IBGE ele coloca mais dois tipos aqui, que é o anular e o paralelo. O anular, porque ele é um radial, só que ele forma tipo uma espécie de anel, tá vendo? Ó, um formato mais circular, eles chamam de anular. E o paralelo vai ser um conjunto de afluentes que foram colocados de maneira paralela, um em relação ao outro, né? Paralelo um em relação ao outro. Ok, pronto. Esse nível de ordem, gente, deixa eu colocar aqui no desenho que fica mais interessante. Vamos imaginar que eu tenha, isso aqui pode até ser visto como hierarquia urbana. Vamos imaginar que eu tenho aqui um rio principal, certo? Deixa eu colocar na cor azul. Tenho aqui um rio. Meu Deus do céu. É porque está olha a apresentação aqui chata. Eu tenho aqui um rio azul principal. Tenho aqui um rio afluente que vai desaguar no rio principal, tá certo? E tem um rio subafluente. Aí nós fazemos o seguinte: o rio mais externo, nesse caso aqui é o rio subafluente, nós chamamos eles de rio de primeira ordem. Aí o rio de primeira ordem deságua no rio de segunda ordem, que é o afluente. E aí o rio principal é o de terceira ordem. Pode acontecer que as ordens sejam maiores. Então, como seria? Eu tenho aqui um rio principal, que é o de última ordem, tenho o afluente, tenho o subafluente e tenho um que deságua no subafluente. Aí eu começo a contar do mais externo para o mais interno. Então, esse aqui seria o rio de primeira ordem. Esse aqui é o rio de segunda ordem, né? Aí,
Esse aqui é o rio de terceira ordem e o rio principal seria de quarta ordem. Às vezes a bacia é tão complexa, tão gigante. Pallet de madeira. Rapaz, o Lucas aí, né? É o pallet de madeira. A boca da minha irmã isso aí. Você viu uma doida aí andando no Teresina procurando isso aí, é minha irmã, viu? A casa dela tá cheia disso aí. Ela já me deu 2 lá em casa, já tem mais 2. Então você viu uma doida aí, mais ou menos alta, de uns 70, procurando esses pallets aí, é minha irmã. É a louca do jardim. Então... Então aqui você vai ter, dependendo da distância que você está do rio principal, você vai ter rios que podem chegar até 16ª ordem, né, na hierarquia, né, basicamente isso. Dúvidas, perguntas? Vamos só encerrar aqui, gente, para falar um pouquinho, né? Aqui eu coloquei o conceito de bacia para vocês, mas eu já expliquei para vocês o conceito de bacia. Deixa eu só passar aqui. Tem alguma dúvida? O rio principal é o que recebe toda a água da bacia, né? Você tem a nascente do rio principal, que fica na parte mais alta. Você tem o afluente que deságua no principal, o subafluente que deságua no afluente. Isso aí é o que nós chamamos de elementos de uma bacia hidrográfica, tá? Elementos de uma bacia hidrográfica. Perfeito? Bora lá. Pessoal, as bacias, elas são chamadas de bacias também de rede de drenagem. Alguém sabe qual é a função da rede de drenagem? Qual é o objetivo dela? Quando você vai ao médico fazer uma drenagem, o que ele vai fazer? Vamos imaginar que você caiu, bateu a perna, criou um coágulo. O que seria uma drenagem desse coágulo? Retirar o sangue. Por um canal só. Então ele vai aplicar uma seringa lá e vai extrair, ele vai drenar aquele líquido por um canal só. Da mesma forma, se você imaginar uma bacia hidrográfica, você vai perceber que o rio principal, ele drena toda a água da superfície da bacia. Então toda a água que cai ali vai para o rio principal e do rio principal vai para o oceano. Então você drena toda a água, certo? E ao drenar toda essa água vai para o oceano. Então sai por um canal só. Por isso que o nome é rede de drenagem. Perfeito? O nome é rede de drenagem por causa disso também. E dependendo de onde essa água, para onde essa água é drenada, ela pode ser endorreica, exorreica, criptorreica e arreica. Para diferenciar as duas primeiras, você basta lembrar daqueles agentes endógenos e agentes exógenos. O que são agentes endógenos? Alguém lembra? O que são agentes endógenos? O que são agentes endógenos? Internos. Internos e exógenos externos, certo? Então, quando eu falo que uma bacia é exógena, é porque as suas águas são drenadas para fora do continente. Daí o termo externo que você vai associar, certo? Agora, se as águas da bacia são drenadas para o interior do continente, nós chamamos de endógeno. Então, exógeno, você escoa as águas para fora do continente, e endógeno, você escoa as águas para o interior do continente. Vocês saberiam me dizer, o rio Parnaíba, ele, portanto, partindo dessa premissa, ele seria endógeno ou exógeno? Hein? O rio Parnaíba, ele seria endógeno ou exógeno? Exógeno? Exógeno, porque suas águas são drenadas para fora do continente, ou seja, para o Oceano Atlântico. Então, eu classifico como exógeno. No caso dos criptorreicas, são bacias encontradas em relevos kársticos. Lá em geomorfologia, nós estudamos o que é um relevo kárstico. Você lembra o que é, gente? O relevo kárstico? É o mesmo relevo que cria cavernas por causa do material que é solúvel Calcário, em né? água. Isso, calcário. Então, quando o calcário dissolve, ele vai formar gruta, vai ter os estalactites, os estalagmites. E se a água se torna corrente subterrânea, aí nós damos um nome para ela. Nós passamos a chamá-la
né, de bacias criptorreicas. Então, bacias criptorreicas são bacias formadas, né, por rios subterrâneos. E a reica, que pega o prefixozinho, né, o A, que indica a negação, são bacias que correspondem a uma desorganização na drenagem. Então, seria mais ou menos o quê? Em climas desérticos, você vai ter um padrão desorganizado. Você vai ter um rio aqui principal para cá, um afluente, você vai ter outro para cá, outro para cá, outro para cá. Aí o que os cientistas fazem? Chamam toda essa área aqui de arreica, ou seja, não existe organização na drenagem, tá certo? Ou seja, é uma drenagem desorganizada. Porque para que haja uma conexão, precisa de fluxo hídrico. E tudo que o deserto não tem é chuva. E aí você não consegue construir os canais, criar as conexões, uma organização da drenagem, fica desse jeito aí. Parte vai desaguar no oceano, parte some na areia do deserto, parte evapora. Então, esse arreísmo indica-se desorganização da drenagem, ou ausência de organização da drenagem. Existem redes hidrográficas nas quais os rios não têm uma nascente. Todos os rios têm nascente e têm foz. Todos os rios. Todos, tá bom? Você tem a nascente do rio principal e dos rios tributários, afluentes, subafluentes. E sempre a água vai nascer no ponto mais alto e vai desaguar no ponto mais baixo, porque o que orienta as forças dos rios é a força da gravidade. Exceto na caverna do dragão, né? Que a água sobe. No mundo real, no mundo de geomorfológico real e consistente, a água sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. O que você vai ter que estar atento que o que determina a vazão do rio não é o desequilíbrio altimétrico. O que é o desequilíbrio altimétrico? É a diferença da alta e da baixa altitude, ou seja, um rio pode nascer a 4.000 e desaguar a zero, ou seja, o desequilíbrio altimétrico, ou seja, a diferença altimétrica, vamos colocar assim, é de 4.000 metros. E é um rio que nasce a 1.000 e deságua a zero, a diferença aqui é 1.000 metros. Mas pode acontecer que um rio que nasça a 1.000 metros tenha uma vazão maior do que um que nasce a 4.000. Porque o que vai gerar o fluxo hídrico, queridos, é a declividade do terreno. Então, deixa eu colocar aqui as duas situações. Eu tenho um rio que vai nascer a 4.000 metros. Só botar aqui no desenho que é mais rápido. 4.000 metros, ele tem um trajeto muito maior. Então, vou botar aqui 4.000 metros a nascente dele, tá, André? E ele vai desaguar aqui 5 metros de altitude. Então, ele vai ter aqui uma diferença altimétrica de 3.995 metros. E um rio que nasce a 1.000 metros e deságua aqui, vamos botar 4 metros. Lembrando que a altitude é em relação ao nível do médio dos mares, né? E aí tem oceanos que são mais altos, são mais baixos. Nós consideramos isso lá no início do ano. Qual é o rio que vai ter maior vazão ou maior velocidade no fluxo hídrico? É o A ou o B? O B. A declividade, ela é mais importante do que a diferença altimétrica, ou seja, a diferença da alta para baixa pressão. Mas em todos os casos, para você identificar a nascente, você vai buscar o ponto mais alto do relevo. E nós temos um caso no Brasil, por exemplo, o rio Amazonas, ele nasce lá nos Andes, então ele nasce nessa altitude bem elevada. E vai viajando, passando pelo Amazonas até o Oceano Atlântico. Só que a vazão do rio Amazonas é muito baixa, porque ele tem uma declividade pequena. E aí, se você pega, por exemplo, o rio Paraná com seus afluentes, você vai pegar, por exemplo, ali Iguaçu, né, que são as cataratas de Iguaçu, que tem uma declividade maior, com formação de cachoeira em alguns momentos, você tem uma vazão muito maior. Por isso, quando eu vou produzir energia, eu vou buscar os rios que têm maior declividade, que a gente chama de rios de planalto. E os rios mais planos a gente chama de rio de planície. Ok, meus amores, alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Os deltas só vão ser formados em rios de planície, né? Os rios de planície têm baixa declividade. O ideal é você colocar hidrelétricas em rio de planalto, que é maior declividade. Planalto é mais alto, lembra? Planície é mais baixo. Ok, André? Ok. Um abraço, queridos. Bom dia para vocês, bom simulado amanhã. Até a próxima.